Hoje a gente vai estar falando um tema muito bacana, que é sobre o estresse. Será que o estresse engorda? Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E quem quiser colocar ali e colocando no chat a resposta, fiquem à vontade, tá? Eu sou a Sol, sou Master Coach do grupo também. E sou apaixonada por esse projeto, do desafio, porque tive um excelente resultado também, mudei completamente a minha composição corporal. Nunca fui uma pessoa que precisasse perder muito peso, mas era o que a gente chama de falsa magra, né? E aí, com o desafio, eu consegui aumentar minha massa muscular e reduzir minha gordura corporal. Então, isso valeu muito a pena. A minha foto do antes e depois é fantástica. Eu não estou com ela aqui, mas eu posso estar passando depois para vocês. E falando sobre estresse, a gente sabe que o estresse também interfere na questão do peso. Então, quem puder colocar aí no chat o que você faz para amenizar o teu estresse. Colocar alguma sugestão. Se você não conseguir colocar aqui hoje no nosso webinário, pode estar colocando lá no grupo também, tá? Então, coloca lá o que você faz para dar uma amenizada, ok? Depois eu vou estar dando algumas sugestões também. Então, vamos ao tema, para a gente já iniciar. Vou colocar a tela aqui só um pouquinho. Fica nos dois quadradinhos. Obrigada. Isso. Tá aparecendo aí? Dá para enxergar bem? Ok, então vamos lá. Tema de hoje: estresse engorda. Tem como evitar? Será que tem mesmo? Né? A gente sabe que hoje em dia as coisas não são tão fáceis, né? Todo mundo tem estresse. Dificilmente você vai conhecer alguém que não tem, ou que não conhece alguém estressado. Tem alguém aqui que conhece alguém estressado? Às vezes dentro de casa mesmo, né? Então a gente precisa estar conhecendo um pouquinho mais como que ele interfere na questão do peso e o que a gente pode estar fazendo aí para amenizar tudo isso. Então, por que o estresse? Olha só, a mudança no estilo de vida. Hoje a gente faz muito mais coisas, não é mesmo? Hoje a gente tem uma agenda muito mais cheia, porém, em termos de atividade física, menos. Então, nós fazemos muitos trabalhos, né, a nível mental, mas a atividade física mesmo, propriamente, acaba fazendo menos. E, em consequência disso, a gente acaba comendo muito mais. Olha essa foto aqui, que bacana. Então, antigamente a TV era enorme, né? E as pessoas eram magrinhas, não ficavam muito tempo na frente da TV. Hoje é o contrário, né? A TV ficou magrinha, né? E as pessoas já não. Controle remoto da TV também. Mouse do computador. Constitui a atividade física mais intensa para muitas pessoas, infelizmente. Várias pesquisas mostram que a maioria das pessoas são sedentárias. Ou se fazem atividade física, é o mínimo. E aí, às vezes, a gente, né, tem lá o carro, vidro elétrico, controle remoto da TV, mouse, um monte de facilidades para que realmente a gente não se exercite. É elevador, né? Daí tem elevador e tem escadas, e segundo andar, por que não ir de elevador? Não é mesmo? Então, tem várias coisinhas no dia a dia que vão fazer com que a gente acabe ganhando peso e deixando de fazer menos atividade física. Mas o que isso tem a ver com o estresse? É isso que a gente vai estar colocando aqui. Vamos lá. Com a idade também, à medida que a gente vai envelhecendo, né, e não tem o exercício físico como uma rotina, como um hábito mesmo, o que acontece? O tecido muscular se enfraquece, nossos músculos diminuem e a gente acaba ganhando mais gordura corporal. Isso se dá, primeiro, da falta de exercício físico, segundo, da alimentação, terceiro, da falta de proteínas essenciais nos alimentos. Com a idade, ou às vezes com os hábitos mesmo, dia a dia, correria, muitas das vezes a gente acaba comendo mais carboidrato do que proteína. E quando a gente come muito carboidrato,
a tendência é a gente ter mais fome e comer mais carboidrato. Então, esses 3 itens aqui, eles vão colaborar para que tenha mais gordura corporal e menos massa muscular. E a gordura corporal não tem jeito, aparece no espelho, né? Você acaba vendo mesmo. Aqui tem, olha, uma mulher jovem, né? E uma mulher idosa, da mesma altura e peso. Olha a diferença, massa muscular e gordura corporal. Na parte clara ali é gordura, na parte escura é músculo. Tem muito mais, né? Por isso a importância da atividade física, para amenizar essa situação também. Por que, então, o exercício físico, né, é importante dentro disso que a gente está falando? Exatamente para que você consiga ganhar massa muscular e com mais massa muscular, com mais músculos, a tendência é você ter menos gordura corporal. O tecido muscular, ele tem um metabolismo muito mais intenso do que o tecido adiposo. Então, é o desenvolvimento do tecido muscular que acelera o metabolismo. Quanto mais músculos nós temos no nosso corpo, mais o nosso metabolismo é acelerado, ou seja, a gente acaba queimando mais. Olha que bom, né? Por isso que às vezes não precisa focar tanto na redução da gordura, como no aumento da massa muscular, para que você tenha mais e mais músculos, aí naturalmente o teu metabolismo vai acelerar e naturalmente você vai acabar queimando mais gordura corporal. Qual é a vantagem dos exercícios físicos também? Eles ajudam na clareza, olha só, clareza mental aqui, né? Ajudam as pessoas a se movimentarem em questão de mobilidade. Eu digo sempre que é como se fosse uma poupança mesmo de saúde, porque você vai fazendo ao longo dos anos para lá na frente você ser o maior beneficiado, né? E ainda melhoram também o humor e a energia. Olha a importância da atividade física. Ajudam a controlar o nível de açúcar no sangue, ajudam a perder peso, acelerando o metabolismo, que a gente já explicou ali, aumentam o colesterol bom, já estamos entrando aqui na questão do estresse, né? E auxiliam na saúde dos ossos, músculos e articulações. Ou seja, a atividade física como um todo, ela é boa para tudo. Se você não tinha nenhum motivo para fazer, agora, né, chegou mesmo. Reduzem o risco de pressão alta, diabetes, promovem bem-estar psicológico, reduzindo o estresse e nervosismo. Olha que legal. Às vezes uma caminhada, né, você já vai pensando, vai refletindo, já vai voltar bem mais tranquilo para casa. Às vezes até numa situação mais de estresse, né, uma boa caminhada já ajuda. Melhoram o funcionamento do cérebro e ajudam a combater a depressão. Olha que legal também, né? Que mais aqui? Vamos lá. Passar. Melhoram o sono. Quem já foi para academia, né, e à noite dormiu que nem um anjinho. Porque a gente cansa, mas cansa o corpo, a mente fica legal, né? E aí você apaga mesmo. Retardam o processo de envelhecimento. Vários tipos de exercício, aí a gente tem os exercícios de força, de resistência, os exercícios aeróbicos. Então, tem alguns deles que são, inclusive, mais específicos para algumas questões de saúde. Por exemplo, para fortalecer o sistema cardiovascular, a natação, o ciclismo, a corrida, né, a respiração na corrida é muito importante. Especialista de esportes, recomendo no mínimo 40 minutos. 3 vezes por semana. Então, não necessariamente tem que ser todos os dias, né? 40 minutos 3 vezes de um exercício aeróbico, uma corridinha, uma caminhada, uma dança, tentar encontrar algo que seja prazeroso, que você goste mesmo. E às vezes, para encontrar uma atividade que você goste, você precisa testar. Então, vai numa aula experimental, né, de uma dança, por exemplo. Ah, gostei. Por que não encaixar? Né? Ah, não, eu gosto de água, vai para natação. Vai ajustando dentro do teu gosto, porque aí é uma coisa que você vai conseguir fazer sempre. E não vai ser aquilo de temporariamente e depois eu paro. Hoje também a gente tem muitos vídeos, muita informação de atividade física que pode ser feita em casa, né? Então, por que não fazer em casa?
né? Temos no próprio grupo, a gente está com o preparador físico, colocando os vídeos que você pode estar fazendo em casa. Coloca uma musiquinha de fundo lá e bora se mexer. Vamos olhar para os vários tipos de exercícios do ponto de vista de queima de calorias. Claro que dependendo do exercício físico, é a queima calórica. Mas será que a gente só queima caloria fazendo atividade física propriamente? Não, na verdade a gente está sempre queimando. Claro que vai variar quanto a gente queima. E às vezes a gente queima tão pouquinho e ingere uma quantidade muito maior de calorias, acaba ganhando peso. Então vamos ver umas atividades aqui do dia a dia. Olha que legal essa tabela aqui, ó. Quem gosta de costurar, 85 calorias por hora. Baseado ali, você já vai vendo mais ou menos o que você vai comer. Trabalhar apenas sentado, só 85. Pular corda, olha só, saltando com a corda, o penúltimo ali. É uma coisa que dá para fazer em casa, né? 700 calorias, olha como queima, né? Andar de bicicleta, 650, né? Uma atividade aeróbica. Ali você tem mais ou menos quanto que você queima por hora. Então, às vezes, a gente até brinca com o pessoal, né? Que está dentro do programa de redução de peso. Às vezes você tem aquela pizza na tua frente, né? Que está ali para você pensar em comer. Aí, se você for levar para quanto de atividade física que você tem que fazer, às vezes é melhor deixá-la de lado do que fazer a corrida necessária para queimar. Dr. Luiz Graton, um médico da Herbalife, né? Se você está conduzindo um estilo de vida ativo e esforçando-se para a tonificação muscular, você precisa pensar seriamente no alimento que você está dando ao seu corpo. Aí é um ponto bem importante. Conhecem pessoas que fazem atividade física, que estão numa academia por anos e continuam acima do peso? O que está faltando? Uma boa nutrição. Então, por isso que no desafio sempre é colocado que 80% é nutrição, 20% é atividade física, 100% é mentalidade, né? E 0% desculpas. Porque precisa mudar a alimentação. E é isso que a gente vem falando, né? E fazendo dentro do desafio. E aqui todo mundo toma seu shake, seu chá, tá suplementando. Então, tá no caminho certo mesmo. E o estresse, será que ele interfere, né? A gente já viu que fazer atividade física ajuda a combater o estresse. Mas eu conheço alguém que é muito estressado. E aí? Será que ele vai interferir nessa questão do peso? O estresse pode realmente fazer você engordar? Há várias formas de como o estresse pode contribuir para o ganho de peso. Pode sim. Uma delas é um hormônio, né, que o nosso corpo libera como uma reação. Quando a gente está estressado, é como se a gente quisesse fugir, né? Então, o nosso corpo ele tem uma reação de fuga. E essa reação desencadeia vários hormônios. E um deles é chamado de cortisol. É o hormônio do estresse. Então, ele vai interferir aqui, ó. Ele vai interferir no teu metabolismo. Então, ele pode, se você está propenso, vou ler aqui para ficar mais fácil, você está propenso a ganhar mais peso quando você está estressado. Mesmo se está comendo a mesma quantidade de comida que sempre comeu. Porque muito cortisol pode desacelerar o seu metabolismo, ou seja, o seu metabolismo vai ficar mais lento, vai queimar menos. Então, a gente precisa sim do estresse, porque não tem como, né, não ter estresse, mas ele não pode ser em exagero, para que não tenha essa liberação de cortisol. Outra coisa, quando uma pessoa está muito estressada, é comum ela descontar na comida, né? E ela não vai escolher, ela não para pensar, não, isso aqui é mais saudável. É o exemplo que está aqui, entre uma boa salada e um pote de sorvete, né? Quem já assistiu aqueles filmes lá que a pessoa está com o pote de sorvete na mão e comendo, comendo, comendo. Às vezes porque teve um problema no trabalho, qualquer coisa assim. É descontado na comida, né? Então, nesse ponto também o estresse interfere muito. Pessoas que sofrem de estresse crônico tendem a desejar alimentos mais gordurosos, salgados ou doces. Esses alimentos são tipicamente menos saudáveis e levam ao ganho de peso. Olha só, além de, às vezes, comer a mesma quantidade,
e já está ganhando peso devido ao estresse, ainda vai procurar comer comida menos saudável. Que doido isso, né? Mas é assim que funciona. Por isso que quanto mais a gente conseguir evitar esse estresse sério, né? Esse estresse passado do limite, melhor. Buscar alternativas. Eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês. O que mais que ele contribui? Olha só, o estresse por muito tempo, se você vem percebendo que está ficando estressado e não faz nada e vai deixando, né? Ele vai começar a afetar muito na tua saúde. Então, ele vai alterar o nível de açúcar no sangue, vai causar mau humor. Conhece pessoas mal-humoradas? Fadiga, sabe? Aquele cansaço. Às vezes a pessoa não expressa que está estressada, mas ela está. Que cada pessoa reage de uma forma, né? E condições como hiperglicemia. Armazenamento de gordura. Estresse excessivo também afeta onde tendemos a armazenar mais gordura, pois alto nível de estresse está ligado a grandes níveis de gordura abdominal. Sabe aquela barrinha que não sai às vezes? Então, infelizmente, gordura abdominal não é somente esteticamente ruim, né? Ela pode causar a gordura visceral, que é aquela que fica entre os órgãos, que aí vai causar vários problemas de saúde. Então, uma coisa leva a outra. Será que é importante a gente cuidar do estresse? Com certeza, né? Comer emocionalmente, a gente já falou aqui, muito estresse da vontade de mastigar. Conhece as pessoas que tem que estar o tempo todo mastigando? A gente fala para comer de 3 em 3 horas, né? É comum, né? Mas, às vezes, tem pessoas que não dá de 3 em 3 horas, tem que ser de 1 em 1 hora, beliscando, né? Também tem que dar uma segurada. E isso, às vezes, é devido ao estresse. Comida muito rápida. Pessoas muito estressadas tendem a buscar comidas rápidas, a comer rápido também, a não deixar, por exemplo, seria o ideal, né? Você dá uma mastigada e deixa o talher descansar, aí dá outra, né? Mais ou menos assim. A pessoa acaba comendo assim, né? Naturalmente vai comer mais. Normalmente, pessoas muito ocupadas e estressadas dão pouca prioridade a fazer atividades físicas. Que daí vem aquela, né, resposta. Ah, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, estou ocupada, estou correndo, né? Estou com muita coisa para fazer, não dá, né? Mas a gente precisa parar e pensar na nossa saúde. Né? O corpo é só um que a gente tem, né? A gente só tem um para viver nessa terra. Não existe ainda transplante de corpo. Então, precisa cuidar mesmo. Vou deixar aqui algumas dicas. Deixa eu ver se tem mais alguma tela aqui para passar. Deixar algumas dicas aqui sobre o que dá para fazer, que eu anotei aqui para vocês. Algumas sugestões do que a gente pode fazer para amenizar um pouco o estresse. Então, se você conhece alguém, né? Quem sabe você dá uma dica aí para dar uma ajudada. Uma coisa legal é ter um animalzinho de estimação. Pode ser um cachorrinho, um gatinho. Você olhar para o teu animal de estimação já te ajuda um pouquinho a ficar um pouco mais calmo. Olha só. E também, se você levar ele passear, melhor ainda. Você já vai estar juntando atividade física. Outra sugestão é a questão da respiração. Então, aprender a respirar. Hoje no YouTube tem muitos vídeos que inclusive ensinam a gente a respirar da maneira correta. Através de meditação, eu adoro meditação, ouvir, né? Também tem muita coisa na internet, coisa boa mesmo. Uma sugestão que eu acho assim, fundamental é você buscar estar presente naquele momento. Então, quando sentir que está estressado, que está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, na correria, né? E parece que é uma coisa boa falar, ai, tô correndo, né? Não é uma boa, a gente tem que tentar fazer as coisas dentro do nosso tempo. Mas você pensar que você tem que estar presente naquele momento. Então, você está na frente do teu filho, esteja com ele naquele momento. Né? Tá falando com o marido, esposa, com aquela pessoa naquele momento. Isso vai fazer com que você fique menos estressado. Porque você não está pensando no futuro, né? E muito menos no passado. Você está no momento. Está no trabalho? Está no trabalho, né? Está em casa? Está na hora do descanso? Está no descanso. A postura é outra dica também que interfere. Já tentou
Olha só um exercício aqui. Já tentou encolher os ombros, baixar a cabeça e tentar sorrir? Dificilmente se consegue. Da mesma forma, se você ficar bem relaxado na cadeira, bem, né, bem tranquilão assim, você, como se estivesse na praia, dificilmente você consegue pensar em problema. Então, será que a nossa postura tem a ver? Com certeza. A nossa fisiologia, a nossa forma como a gente senta ou está em pé, ou, né, a nossa postura também vai refletir aqui no estresse. Essa dica é boa, rir mais. Então, busca aí alguns amigos divertidos, vai fazer uma atividade física em conjunto, convida os amigos para fazer junto, que isso vai fazer você rir, você ficar mais feliz, e pessoas mais felizes é comprovado que são menos estressadas. E acabam cuidando mais do peso também. Dormir melhor também é muito bom, também ajuda bastante, né? Ter uma boa noite de sono não significa dormir muitas horas, mas é dormir o suficiente para acordar bem. Desligar, às vezes, os aparelhos eletrônicos, o celular, deixa um pouquinho de lado, né? Deixa ali de lado, não vai acontecer, não vai acabar o mundo, né? Uma meia hora. Hoje a gente acha que o celular faz parte do corpo humano, né? Porque ele tá ali o tempo todo. E ele é útil, uma ferramenta muito útil. Mas, às vezes, tem que deixar ele no silencioso, do ladinho, e a hora que você tem um tempo, você vai lá, olha, né? Mas deixa ali. Também vai te ajudar a não ficar estressado. E a principal aqui que eu vejo que é você se auto-incentivar mesmo. Você está buscando cuidar da sua alimentação, vocês estão de parabéns porque o desafio proporciona tudo isso, né? Cuidar da nossa alimentação, mudar hábitos, fazer receitinhas novas, tem cada receita no grupo. Agora com o Nutrev, então ficou muito legal, dá para criar muita coisa, né? Para se cuidar mesmo e se sentir cada vez melhor, não é mesmo? Então coloquem aí o que vocês fazem para combater o estresse, né? Para a gente poder estar passando para os demais. E o que eu ia passar para vocês hoje, se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat. Eu já vou dar uma olhada ali também. E eu vou chamar aqui mais um coach, né? Mais uma pessoa, para estar falando um pouquinho aqui sobre a nossa mentalidade. Alguma coisa que a gente pode mudar aqui. Que isso também interfere, né? Interfere no peso, interfere na nossa saúde, na nossa autoestima, tá bom? Então, só um minutinho, que eu vou estar chamando aqui, direto da minha casa, né? Meu marido, que teve um resultado excelente, Dionário Fontebon, para falar aqui com vocês, tá bom? Um pouquinho. Tchau, galera. Até mais. Vou estar respondendo no chat, tá? Olá, olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que tá vocês? Tudo tranquilo? Então, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui de um tema bem importante. Deixa eu ajeitar aqui a tela. Agora. Aparecendo todo mundo. Eu vou falar com vocês. Eu vou falar de um tema que ele tem tudo a ver com a questão do estresse, né? E esse tema, ele eu acho que o que faz iniciar o estresse. Que é o quê? Eu vou falar sobre preocupação. Quem está com a tela aberta e quem de vocês que está aí com a tela aberta que já não sofreu desse mal, de ficar preocupado com alguma coisa, de perder até horas de sono, né? Perder alguns dias de sono, ter dor no estômago, de repente, quando chegou lá, aquele problema que parecia insolúvel, grande, aquele medo lá do futuro, aquela ansiedade, não era nada. Muitos de nós, né? Isso é
da natureza humana. E por que a gente precisa ficar atento com a preocupação? Se procurar hoje, na literatura mundial, tem poucos livros que falam sobre esse tema, que conseguem falar com uma abordagem clara, que conseguem ajudar as pessoas realmente a fugir desse mal. E esse é o mal hoje, do século, que dispara o estresse. Porque a preocupação, o que ela gera? Ela gera ansiedade nas pessoas, né? E a ansiedade faz com que as pessoas tenham muito medo e chega ao ponto de algumas pessoas serem até entrar em desespero. E muitas vezes são situações que a nossa mente cria e ela vai gerando, chega ao ponto de até alucinação. Então, e o que a gente precisa fazer? Então, a gente precisa começar a incorporar novos hábitos na nossa vida, na nossa rotina diária, né? E esses hábitos a gente precisa ter persistência e fazer uma aplicação diária. E leva um tempo para que esses hábitos fiquem em definitivo. E o que causa a preocupação? Né? A preocupação ela tem um efeito, vamos dizer assim, fundamental, que é o quê? A pessoa pegar algo que aconteceu na vida dela no passado, né, o passado atual ou recente, e projetar isso lá para o futuro com uma visão muito negativa, né? Então, por exemplo, a pessoa, de repente, perde o emprego. O que ela faz? Ela vai projetar que lá na frente ela não vai ter dinheiro. Só que aí o medo lá da frente faz com que ela pare de olhar as possibilidades que estão no hoje diante dela. Né? Outro caso, a pessoa, ou aqui a gente está aqui no projeto do desafio. Aí, de repente, hoje você falhou em uma das refeições, teve algum problema, uma correria tal, e aí você projeta lá na frente que essa refeição que você errou hoje vai te tirar de ter um excelente resultado daqui 30 dias, 60 ou 90. Então, isso vai gerar uma preocupação, que vai virar uma ansiedade, que chega a virar até um desespero para algumas pessoas. E aí isso atrapalha o andamento do seu processo aqui, do desafio. E aí, o que eu recomendo, né, do material que eu pesquisei sobre esse tema, um pouco dos livros que eu li, a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, né? Então, até uma frase que eu achei bacana de um livro, que é um texto escrito há 30 anos antes de Cristo, que é: feliz o Senhor do seu dia, que vive o seu dia de hoje com plenitude, né? E é isso que a gente precisa fazer, tá conectado no nosso dia, tá presente no aqui e agora, né? Então, quando você está aqui nesse webinário, então desliga o celular, sai do WhatsApp, sai do Facebook e conecta aqui, fica presente, para que essas informações que você está buscando aqui no webinário, de fato, elas entrem na sua vida e possam ser informações transformadoras, possam agregar para o teu hoje e para o teu amanhã, né? Outro ponto importante: quando você está diante de um problema muito difícil na tua vida, aquele problema ele vai ficar martelando na tua cabeça, né? Independente de qual seja o problema. Ele pode ser de relacionamento, ele pode ser uma doença, ele pode ser... são vários problemas. O ser humano tem, da natureza nossa, a gente achar que tudo é problema, né? Na verdade, muitas vezes não é. E quando for realmente um problema, o que a gente pode fazer, que é uma sugestão do autor do livro que eu li para preparar essa aula de mentalidade de hoje, anotar o problema. Então, se pega o problema, escreve ele num caderno, e aí você vai escrever quais são as possibilidades, né, de causa desse problema. O que trouxe esse problema diante de você, né? O que trouxe o problema para você, né? E aí, depois você vai fazer uma coluna no caderno, né, e vai colocar lá quais são os efeitos desse problema na sua vida. Para você conseguir ter uma decisão do que fazer com clareza, né? Que isso é importante, tomar a decisão com clareza.
Porque toda vez que a gente está diante de um problema e a gente toma uma decisão por impulso, o que que acontece? A gente acaba que tomando a decisão errada, que a gente vai se arrepender depois. A gente tinha um problema, tomou a decisão por impulso, vai ficar com 2 problemas, né? Um dos pontos que atrapalha também, gera o estresse, né, que foi o tema da aula de hoje, é a gente ficar muito preocupado com o que aconteceu de errado no ontem e com o dia de amanhã. Então, imagine assim, você tem geleia, aí você ficou preocupado que não passou geleia no pão ontem e está preocupado se vai ter geleia para passar no pão de amanhã. Mas no pão de hoje, que você pode passar geleia, você não passa. Né? Não que vocês possam comer geleia, é só um exemplo, tá? Estou de brincando aqui. E, assim, a gente tem até, não sei, independente de religião, mas vou usar aqui um exemplo de religião, que tem até na oração. Quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? A gente não fala lá na oração, me dê o pão da vida toda. Me deu o pão de ontem. Não, a gente fala, me deu o pão de cada dia. Ou seja, é uma forma da gente aprender a própria oração que a gente deve viver um dia de cada vez, né? Então, no dia de hoje, eu vou fazer o meu melhor para eu ser feliz, para eu estar conectado com as pessoas que eu amo, vou respeitar as pessoas que estão ao meu lado, eu não vou permitir que desrespeitem a mim, vou escolher uma alimentação saudável no dia de hoje, então eu não vou tomar refrigerante hoje, não vou comer a farinha branca hoje, eu vou beber bastante água, que eu sei que é saudável para mim hoje. Então eu foco a minha energia no dia que estou vivendo. Então, eu entrego esse dia as coisas boas, eu tenho gratidão ao me deitar, e quando eu tenho algumas coisas desagradáveis, eu entrego isso na mão de um poder superior, né? Na mão de Deus, na mão de quem você quiser e definir que tem o poder sobre o dia. E você entrega isso, né? Para você não ficar carregando aquela negatividade do dia, né? Então, e é importante a gente parar de se preocupar, porque a gente não consegue mudar o futuro, porque o futuro ele não existe, só existe o agora. A gente pode fazer um planejamento, não estou dizendo que planejar é errado, porque nosso programa aqui do Desafio 90 Dias é um programa de 90 dias, né? E a gente está planejando o futuro. A gente planeja que daqui 90 dias eu vou estar mais saudável, eu vou ter reduzido gordura corporal, vou ter aumentado a massa muscular, certo? Mas só que o resultado que vai acontecer lá daqui 90 dias é a construção do dia após dia de hoje. Então, são as pequenas coisas que eu vou escolhendo hoje que vão trazer esse meu resultado, né? E, assim, quando a gente consegue se livrar da preocupação, a gente, como se tivesse uma carga enorme que a gente tira das nossas costas e consegue dormir melhor, consegue estar aliviado, a gente consegue sorrir mais, a gente consegue estar mais presente na vida das pessoas que a gente ama, né? Então, é isso, né? Eu queria deixar esse recado para vocês. Para diminuir o estresse, precisa administrar a preocupação, né? O estresse ele vem disso, a gente está com a nossa mente ligada lá no futuro, nos medos, no que pode dar de errado. E a gente acaba esquecendo de ter gratidão pelo que deu certo hoje. Acaba deixando de ter gratidão porque tomou água certo hoje, porque comeu as refeições corretamente hoje, tomou shake hoje, né? Então a gente precisa estar presente no aqui, agora. E isso faz uma diferença incrível no resultado, né? Reduz o cortisol, reduz o estresse, né? Você vai ter lucidez para tomar decisão do que fazer com os seus problemas, porque você vai conseguir usar um método que tira da tua cabeça aquele negócio que fica martelando, né? Você já viu quando chove, que às vezes tem um problema lá que fica pingando a água, batendo, tem. Aquilo não incomoda? Então, um problema na nossa cabeça é a mesma coisa. É
como se tivesse uma gota d'água caindo em cima de uma lata. E aquele problema fica martelando, martelando. E para parar isso, a gente precisa de um método. E o método eficaz é escrever o problema, o efeito que ele tem e a causa. E aí ainda fazer a pergunta de ouro. Isso, daqui 10 anos, qual o nível de importância na minha vida? Se tiver alta importância, dedique tempo para solucionar, para olhar, para analisar. Se em 10 anos não tem importância, aí você reduz. Daqui 5, qual a importância? Continua não sendo importante a longo prazo? Daqui 1 ano, não é importante? Talvez você não tenha um problema, seja apenas uma alucinação, seja só um pequeno sentimento, às vezes de momento, que você consegue escrevendo, deixar no papel e ficar aliviado para ter uma boa noite de sono, para acordar bem no dia seguinte, né? E a preocupação é uma arte dominar ela, né? Então a gente precisa estar aprendendo sobre o tema, estudando, né? Existe um livro que é bacana, que se de repente vocês quiserem, vocês podem procurar, que é do Dale Carnegie. Ele levou 7 anos para escrever esse livro, e o título do livro é Quando você conseguir dominar a preocupação, você começa a viver, né? Então, acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, na mentalidade. Controle a sua preocupação, fique mais no tempo presente, né? Da natureza humana, projetar coisas ruins lá para frente. E um ponto importante, evite noticiários. Não fique conectado em Jornal Nacional, em Datenas, todos esses negócios negativos que só traz desgraça do mundo para a nossa cabeça. Principalmente à noite, antes de você dormir. Porque as últimas informações que o teu cérebro recebe são as que ele vai processar durante o sono. Então, se você vê filme violento, você vê série violenta, você vê noticiário, né? O teu cérebro não sabe distinguir realidade de ficção. Então, a sua noite de sono fica comprometida, você fica agitado, né? Muitas pessoas até acabam sendo sonâmbulos, levanta, fala, grita, dormindo. Por quê? Porque é o efeito negativo que esse tipo de coisa faz no cérebro. Então, por isso que é importante, até se você puder, colocar lá uma meditação, colocar uma música calma, né? Tem várias gravações no YouTube que você pode entrar gratuitamente e colocar lá. Você tem Louise Hay, que é um excelente tipo de meditação, que ajuda a relaxar, combater o estresse. Você tem o Ho'oponopono, que também é bacana, que são várias séries de meditação, ajudam e faz o quê? Relaxa. Quando a nossa mente acalma, tranquiliza, nós temos percepção do corpo. E quando a gente tem a percepção do nosso corpo, a gente consegue ficar mais presente no aqui e agora. E é incrível o que acontece quando a gente está aqui no aqui e agora. A gente consegue controlar a nossa vida. E é isso que eu desejo para vocês nessa noite, no fundo do coração, uma noite abençoada de sono, que você tenha tranquilidade para dormir e que esse dia que você viveu hoje, ele seja muito intenso até a hora que você deite, com muito amor, com muito carinho, muita paixão pela vida, paixão por você, né? Você é um vencedor porque está aqui hoje, essa noite, nesse webinário, querendo mais informações, buscando aprendizado, né? A gente não sabe tudo, mas faz isso com muito carinho, com muito amor para vocês, né? A gente busca as informações para tentar trazer de uma forma que seja claro, uma didática tranquila, e eu amo estar com vocês aqui todas as quartas-feiras. Eu tento às vezes dar uma fugidinha, mas eu estou aqui de volta, né? Porque é muito bom a gente poder compartilhar esse entusiasmo, essa vontade de ter resultado. Eu consegui reduzir bastante minha gordura corporal, eu sei o benefício que isso trouxe para a minha vida, e do fundo do coração eu desejo que todos aqui tenham um excelente resultado, né? Que o que você planeja aconteça, deixe de se preocupar, né? Escreva as coisas no papel, use seu coach, se você tiver alguma preocupação, compartilha com o coach,
Fala com ele, manda um áudio. Ó, eu estou preocupado com isso, o que você acha? Estou com essa dúvida do desafio. Não fique longe do seu coach. O seu coach quer teu bem, mas às vezes o que acontece? O coach ele não fica toda hora perguntando, porque ele acha que está enchendo o saco. Né? Então ele dá um tempo, ele quer respeitar o espaço do desafiado. Né? E aí é importante que o desafiado, vamos assim, dá uma abusada do seu coach, ele está ali para isso mesmo. Ele está aí para te ajudar, te apoiar. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil aí o que eu falei para vocês sobre preocupação e que vocês estejam despreocupados para ficarem desestressados e terem uma excelente noite de sono e um resto de semana maravilhoso. Tá joia, galera? Então, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui no chat. Só um pouquinho. Deixa aqui. Tá. O que você faz para amenizar seu estresse? Então, é isso que eu falei. Meditação, eu escuto junto com a Solange, meditação pela manhã, né? Faço atividade física, né? A gente tem uma excelente maneira de reduzir o estresse, uma boa noite de sono, evitar bebidas que sejam aceleradoras, né? E é isso. Beleza, pessoal? Obrigado por estar aqui. Tudo belezinha? Então, beijo no coração de todos vocês.